começo do nosso programa. Então eu vou pedir para o Caetano, como é que a gente está no nosso chat? Muita pergunta. Olha só, tem mais um comentário interessante aqui do Miguel Souza, que é o nosso amigo de Lisboa. Ele pergunta o seguinte: as primeiras estradas, como conhecemos atualmente, somente surgiram no Brasil no século XIX. A necessidade de escoamento dos produtos e o crescimento do intercâmbio comercial entre localidades e regiões exigiam a abertura de rotas mais modernas. Com isso, a primeira rodovia pavimentada do Brasil, hoje conhecida como Washington Luiz, foi inaugurada em 1928, ligando a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis. A implantação da indústria automobilística foi também fator determinante para a consolidação do transporte rodoviário como mais utilizado no Brasil? Isso, você vai estar entrando nas reminiscências, nas causas, né? Lá na década de 50, o crescimento era associado a estradas. E o que aconteceu? Embora isso seja verdade, aliás, vamos deixar uma coisa clara, o Brasil precisa de mais estradas, ele precisa de mais caminhões. Não é que tem que investir em ferrovia apenas, em portos, ele precisa de mais caminhões, ele precisa de mais estrada, mais melhores caminhão, estradas, mais ferrovia, mais portos, mais aeroportos. Mais tudo. Você vai entrar numa questão assim, se perguntasse para mim, de ponto de vista estratégico, qual que é o pior risco? Estão nos portos, né? Quando você fala em exportação de grãos. Aquela frase que você colocou lá dos 175 mil caminhões, bitrens, né? Porque, outro detalhe, a indústria não tem capacidade de produzir os caminhões na medida certa, na quantidade requerida. O que o pessoal vai fazendo? Vai aumentando os compartimentos de carga, né? Você tem o bitrem, o tritrem, né? Por quê? Com o mesmo cavalo, você vai pendurando lá, né? O que aumenta, inclusive, o risco de acidentes. O efeito chicote de amplificação é muito maior. O índice de acidentes com bitrem são maiores. E a Vejinha dessa semana, que é publicada aqui, a Veja São Paulo, né, publicada aqui no estado de São Paulo, traz uma reportagem sobre o caos no aeroporto de Cumbica, né? O quanto está atrasado a construção de terminal, o transporte de carga por avião aqui no Brasil é meio que carga é 0,1%, é irrisório. Somente cargas de altíssimo valor agregado, em que ela parada, o custo do estoque dela é maior do que o custo de transporte, é que se vale a pena fazer por avião. Agora, voltando nesse ponto dos portos, né? O que adianta você ter o escoamento da safra e ficar lá com 120 quilômetros de caminhões parados, porque você não tem uma infraestrutura portuária? Existe uma analogia interessante do corpo humano, né? Sangue parado é o mesmo efeito do caminhão parado, né? É o quê? É gangrena. Gangrena. Né? Então, se tiver que priorizar investimento, que diz aí que o Brasil precisa de 280 bilhões de reais para se acertar aí a nossa malha logística. Isso é uma informação importante, até que eu gostaria que você ressaltasse esses números, que até você comentou comigo antes da gente estar no ar. Esse número foi estimado pela CNT, Confederação Nacional de Transportes. Olha, o projeto aí do PAC para o... 280 bilhões digamos assim, para dar uma acertada na infraestrutura de transporte brasileira. Isso, deixar a coisa, digamos assim, próximo do razoável. Exatamente. Sendo que parece que de janeiro a abril, apenas 11 bilhões é que foram autorizados para isso. Quer dizer, é insignificante perto da necessidade. 280 a 11 bilhões apenas. Isso. Você tem, por exemplo, 4 mil quilômetros de rodovias que precisam ser duplicados. Aí até uma questão, né, voltando ao rodoviário aí, não é questão de só pôr mais caminhão, né? Você tem que aumentar, é igual o corpo humano, né? Você tem que ter uma artéria, né? Não adianta ir por um vaso, né? Então, os problemas são estruturais no Brasil. E aí, pena, né? Pena que nós perdemos a crise, que seria um excelente momento para investir no pós-crise. Essas coisas de investimento deveriam ter sido feitas no momento da crise. Agora, vai esperar o Brasil crescer 4% ao ano, e aí talvez em poucos anos se tornar um país, né, como a gente sonha que seja, e aí o que vai faltar? Porque essa questão do risco do transporte de carga está muito ligada a essa questão da infraestrutura. Ou seja, me parece que se tivermos mais estradas existentes melhoradas, duplicadas, bem conservadas, terminais logísticos adequados, um planejamento, que nem você falou lá, o Ministério da Gestão Logística, um planejamento todo da coisa, portos,
reformados, aquela questão de calha, de porto, que precisa ser rebaixada para poder entrar navios de maior porte, permitir a ida e vinda de navios durante o dia inteiro, não dependendo apenas das marés, aeroportos, quer dizer, toda essa infraestrutura, ela impacta diretamente no gerenciamento de risco de carga. Porque aumenta não só a demanda, mas melhora esses indicadores que hoje não são bons, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, se tivesse que falar assim, se eu tivesse 100 milhões para aplicar em alguma coisa, como empresa, como governo, no que eu aplicaria? Eu aplicaria no transporte rodoviário de carga, se eu tivesse que escolher um só, né? Eu aplicaria no desenvolvimento do motorista. A vida desse homem, né, que está por detrás e já disse, não é o culpado, é uma condição que o leva a se acidentar, a ter ele é chamado, né, por alguns de boia fria das estradas, para você ter noção de como é a vida desse ser humano. Isso aí é tão importante, você melhorar as condições dos motoristas serem melhor remunerados. Por exemplo, quer ver uma coisa que nós não falamos aqui? Como é que um motorista que é carreteiro ele é pago? Através da famosa carta frete. Um documento me parece bastante antigo, né? Não só antigo, criminoso, né? Porque você está trocando, não está usando papel moeda, está usando tipo um voucher para pagar o motorista. Você o obriga a parar num posto de abastecimento em que ele é obrigado, por sua vez, a abastecer na bomba mais cara. E não é qualquer posto de abastecimento, é o posto de abastecimento que foi pré-determinado. E não foi determinado por questão logística nem por questão de risco, por questão do dono da transportadora. Exatamente. Dono do caminhão. Por fazer com que o posto funcione como um banco, né? E aí ele é obrigado a abastecer na bomba mais cara, comprar produtos que ele não quer. E, segundo pesquisas, isso chega a comprometer até 15% do poder aquisitivo do motorista. Ele não tem esse grau de liberdade, ou seja, esse homem não tem cidadania bancária, não consegue fazer um financiamento de um caminhão mais novo. Por quê? Porque não consegue provar a sua renda. Então, esses são problemas que estão lá de baixo, né? No iceberg, eles estão lá embaixo e que precisam ser resolvidos. Assim, eu não sei se me permite, mas aqueles que quiserem consultar, né? Nós temos, a empresa que eu trabalho criou um instituto de responsabilidade socioambiental, né? Quem quiser entrar para ver que ações estão sendo feitas de responsabilidade socioambiental com foco do motorista, é o www.institutocuidandodofuturo, tudo junto, .org.br. Lá existem 2 projetos, que é o Motorista Socialmente Responsável e a Inclusão Socioeconômica do Caminhoneiro, né? Que fala dessas 2 vertentes. Mas olha, primeiro ponto, trate melhor esse homem. Eu acho que ele deve ter um S debaixo da camiseta. A camiseta dele deve ter um S com um triângulo, né? Tem que ser um super-homem para poder enfrentar essa rotina. É um negócio realmente de louco. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Urbanville. Com certeza o Darcio tinha muito mais coisa aqui para falar. Eu até gostaria de perguntar um pouquinho para ele assim, sobre as tendências, aí, sobre o que ele acha, parcerias públicos-privadas, investimento em infraestrutura, se isso tem que vir do governo, enfim. Mas a gente vai ter que continuar esse bate-papo numa outra oportunidade, porque a gente tem horário. Eu agradeço muito aos internautas que participaram aí do chat. O Caetano aqui, o nosso companheiro de Urbanville, falou aqui que o chat realmente teve uma participação bastante expressiva, então agradeço bastante a vocês. Darcio, muito obrigado pela sua presença. Foi muito gostoso estar com vocês, também a interatividade com o pessoal aí espalhados pelo mundo, e estou sempre à disposição para debater riscos, né? E risco é isso aí, não é só problema de medo, né? É oportunidade também. Muito bem. Caetano, obrigado pela tua participação aí, se você quiser se despedir dos nossos... Bom, teve muita gente no chat de hoje. Eu queria agradecer a Laís de São Paulo, o Paulo, a Renata, o Miguel Souza de Portugal e a todos os outros que acompanharam o programa, só que não participaram. Então é isso, obrigado a todos e até quarta que vem. Ok, gente, muito obrigado e até quarta-feira que vem, às 11 horas, na próxima edição do Urbanville.